Olá pessoal, aqui é o professor Edson. Vamos dar início à nossa segunda aula de História referente ao segundo colegial. Primeiramente a gente vai fazer um paralelo, né, com a última aula que nós tivemos a respeito ali da colonização aqui da América, né, tanto pelos portugueses quanto pelos espanhóis, né. A gente vai fazer o link ali com a parte das grandes navegações com a expansão marítimo-comercial, né. Os últimos capítulos, né, são bem curtinhos, mas englobam de forma geral todos esses conteúdos, né? A parte do absolutismo, a parte do mercantilismo, da expansão marítima comercial e essa parte da colonização europeia aqui da nossa América. Primeira questão, né? Relembrando algumas questões aí. Quando chegaram aqui, encontraram, não foi um povo único, né? Não foi um povo uniforme, foram várias tribos, vários povos em diferentes níveis como que eu posso dizer, diferentes níveis de evolução, né? Os maias, os astecas e os incas, por exemplo, eles tinham cidades muito bem organizadas, né? Essa parte administrativa muito bacana, que não deixava em nada a dever com os próprios países europeus, né? Que porventura, né, tinham a parte ali do eurocentrismo, que era a ideia, né, a concepção que os europeus eram superiores às demais nações do mundo e tinham o dever de civilizar as demais nações, né? Como ocorreu aqui na América, como ocorreu em parte da Ásia, boa parte da África, né? No mundo todo. Então, primeiro ponto, esse choque cultural, né? Para surpresa de muitos europeus, estavam muito bem aqui. Havia uma organização social muito bacana. Segundo ponto, por que houve essas expansões marítimas comerciais? Por que foram importantes? Foram importantes por causa de uma busca, né, de uma alternativa, de uma nova rota comercial. Ali o mar Mediterrâneo foi fechado, né? A gente tinha ali a disputa entre os católicos, entre os muçulmanos e tudo mais, né? Então não era mais alternativa ali, tinha que buscar uma outra opção. Opção foi contornar todo o continente africano para chegar às Índias Orientais, né? Diferente do que a história tradicional fala, que foi um erro, foi o acaso, foi sorte chegar aqui na América. Muitos historiadores mencionam, né, documentos relativamente disponíveis atualmente, né, novos, que sabia-se que existia assim, um novo território se você continuasse a oeste, só não sabia qual seria esse novo território, né? Nós temos o marco do descobrimento aqui da América, né? Inclusive o termo descobrimento hoje é muito questionado, né? A gente fala em achamento, em saqueamento, né? Não houve descoberta nenhuma, inclusive do próprio Brasil. Então, em 1492, o Cristóvão Colombo, né? Ele é, como que eu posso dizer, financiado pela coroa espanhola. Ele chega até aqui, vem outras vezes, né? Diferentemente do sonho que ele possuía de enriquecer e tudo mais, vai acabar morrendo pobre, né? Então ele era um navegador italiano, mas que tem seu nome marcado na história por ser o primeiro a chegar aqui na América. Nós temos algumas teorias interessantes, se realmente foram os primeiros europeus a chegarem aqui. Recentemente teve uma notícia, né, em um site de história, não me recordo qual era, que os vikings talvez tenham sido os primeiros, né, 400, 500 anos antes, né, há vestígios de uma civilização, né, de um povo viking, de um povo bárbaro, né, se eu não me engano no Canadá. Então isso poderia, né, levar por terra, por água abaixo, né, melhor dizendo, a ideia do Colombo como primeiro europeu aqui. Mas, segundo a reportagem, né, teriam chego aqui, mas não sabiam exatamente onde estavam. Por isso que dá essa importância, né, para o Cristóvão Colombo, para a coroa espanhola e toda a sua organização administrativa aqui no continente. Então essa parte comercial, a busca pelas famosas especiarias e tudo mais, que vai motivar, né,
outras rotas, a busca por outras rotas. Portugal é o pioneiro, né? Vai ser o primeiro a se lançar ao mar, e vai ter um sucesso muito bacana, assim como a Espanha vem depois, né? Se a gente for analisar todo o território americano, da América do Sul, né? Central e Sul, a chamada América Latina, os espanhóis ficaram com a maior parte do território, né? Só que depois muitos conquistaram sua independência, eram naçõezinhas, paisecos, tamanho insignificante, né? A maior parte deles. Portugal, ao contrário, sempre primou, né, por deixar o Brasil, por manter a unidade administrativa e territorial. Por isso que não houve separação, né? O Brasil chegou a perder alguns territórios, né? Parte da Argentina, chegou a perder o Uruguai depois, e a nossa formação é muito recente, né? Comprou outros estados, o Acre, parte da Bolívia ali recentemente. Mas o Brasil manteve a unidade territorial, que era sempre o principal receio dos governantes brasileiros. E a gente vai ver Portugal inicialmente busca a produção do açúcar, né? A Espanha tem sucesso na busca por metais preciosos, né? O metalismo, principalmente nas minas de prata, né? E a gente vai ver esses países então lucrando muito e se destacando nesse cenário internacional. A França, a Inglaterra, a Holanda vão meio que correr por fora, mas vão fazer parte depois dessas grandes potências, né? Busca por novas matérias-primas e outras opções, né? Outros territórios para colonizar. A gente chegou a ter no Brasil que a invasão holandesa, né? Prova disso. E no Maranhão ali a influência francesa, né? São exemplos. E a Inglaterra vai influenciar boa parte do Brasil depois, né? Até séculos depois, né? Principalmente pelo início da Revolução Industrial, que vai ser muito bacana. Então esse contato com os indígenas, né? Geralmente muitos livros mostram a historinha que os indígenas, coitados, entregavam os espelhos e davam as joias, né? História para boi dormir. Não ocorreu isso, isso é um mito, né? Houve muita luta, houve muita resistência, não quiseram ser escravizados, embora em algumas tribos aqui da América do Sul a gente veja isso, né, com os astecas, com os maias, com os incas. Aqui no Brasil a gente vai dar destaque principalmente para os tupis, né, os tupis guaranis, né, as maiores, as mais influentes. Então a gente vai ver essa parte da escravização aqui no Brasil, né, a gente tem depois a substituição pela mão de obra africana, que não dava tanto trabalho. A gente vai ver aspectos culturais. Inicialmente havia um choque muito grande, muito derramamento de sangue pelas armas de fogo. A gente vai ver as doenças trazidas, né? Vão matar muitos indígenas. A gente vai ver ao longo do tempo, né, a tentativa de alguns casamentos de alguns europeus com os indígenas para tentar apaziguar os ânimos, tentar ver uma espécie de aliança, né, para buscar o que era necessário durante a época colonial, que era a busca por riquezas para levar lá para a metrópole, para Portugal. A gente vai ver tudo isso. E a gente vai ver então essa questão cultural muito forte, né? Milhões de indígenas, tanto no Brasil quanto na Espanha, serão mortos. A gente vai ver que os europeus não vão poupar esforços, vai ter muito derramamento de sangue e vai haver um saque imenso de toda a riqueza que eles possuíam. Nós temos os incas, os mais astecas, né, são conhecidos aí como povos pré-colombianos ou também como povos mesoamericanos, né, é a mesma nomenclatura. Eles tiveram contribuições imensas, né? O calendário maia, por exemplo, né? 20 meses, cerca de 20 dias, né? Estudos astronômicos muito importantes, a matemática. A gente vai ver junto com os astecas ali a construção de pirâmides, de templos realmente assim maravilhosos. A gente vai ver ali parte da medicina muito desenvolvida. A gente vê a parte dos incas aqui, né? A gente vai ver a parte da agricultura, né? Os famosos terraços. A gente vai ver a formação administrativa das cidades. Então a herança cultural que esses povos vão deixar pra gente realmente são maravilhosos. Inclusive, né, o chocolate
que a gente adora hoje é uma herança cultural dos astecas, né? Inicialmente era uma bebida sagrada, destinada apenas para os sacerdotes, etc, né? E hoje, né, agrada o paladar de todo mundo, né? Lembrando que o cacau, né, quanto mais amargo, mais chocolate é. Então é uma das heranças culturais desses povos que nós conhecemos aí. A respeito dos incas também, a gente tem o quipo, né, que era uma espécie de... A gente usa muito na matemática hoje, né, para contar, né, contagem de unidades e tudo mais. São várias as heranças culturais deixadas por eles. Inclusive, muito se fala também da antropofagia, né? Muitos comiam a carne humana, né, de adversários, de inimigos, etc, porque acreditavam na super força que eles conquistariam ao longo do tempo. Os exercícios dessa atividade de hoje vão ser enviados, vai estar na descrição do vídeo, tá? Tá bem tranquilinho para vocês. Então, a respeito da colonização da América pelos europeus e espanhóis, pelos europeus, né, portugueses e espanhóis, e algumas questões referentes às heranças culturais dos astecas, incas ou maias, tá? Bons estudos para vocês e nos vemos na próxima. Obrigado.